Bom, agora para não restar dúvidas, né, sobre formas de você representar a progressão geométrica a partir das fórmulas de recorrência, né, porque não é só uma. A gente diz que na definição lá, a gente no vídeo anterior a gente coloca como só uma, mas você pode fazer a sua fórmula de recorrência, porque a fórmula de recorrência significa você descobrir um termo a partir um termo que você não conhece, né, a partir de um termo que você conhece. Ou seja, descobrir um termo a partir de outro, tá? Então, o objetivo dessa aula é entender, tá, ó, entender algumas maneiras de representar a progressão geométrica. E eu vou explicar isso num exercício de contexto para ficar mais fácil para a gente conseguir entender, tá? Um exercício aqui bem legal, contextualizável, vida real, para todo mundo conseguir entender, tá? Ó. Então vamos ler aqui comigo. Um caminhão de mercadorias cronometrou a distância percorrida a cada 10 minutos, durante 1 hora, sem utilizar o controle de velocidade, né? O controle de velocidade do caminhão. A velocidade foi aumentando gradativamente. Por causa disso, a distância percorrida nos primeiros 10 minutos será menor do que a distância percorrida nos 10 minutos seguintes e assim por diante, tá? Devido a um leve descuido, o motorista não marcou em qual quilômetro estava ao completar 1 hora de viagem. Aí veja na tabela abaixo os valores de quilômetros que ele verificou a cada 10 minutos ao passar pelas placas. Então, ó, eu desenhei aqui essa tabelinha, fiz uma coluna para os minutos, uma coluna para a distância, tá? Aí o caminhoneiro foi marcando a distância percorrida, né? Foi marcando os quilômetros. Quando em 10 minutos ele percorreu 4 quilômetros. Em 20 minutos ele percorreu 8 quilômetros. Em 30 minutos ele percorreu 16 quilômetros. Em 40 minutos ele percorreu 32 quilômetros e em 50 minutos ele percorreu 64 quilômetros. E aí ele esqueceu de marcar quantos quilômetros ele percorreu em 60 minutos, né, em 1 hora. Né, ó, devido a um leve descuido, o motorista não marcou em qual quilômetro estava ao completar 1 hora de viagem. 1 hora equivale a 60 minutos, né? Então ele esqueceu de marcar, né? Ele se descuidou e esqueceu de marcar. Só que graças à nossa PG, graças à progressão geométrica, graças aos conhecimentos de progressão geométrica, o caminhoneiro, né, o motorista do caminhão de mercadorias, pôde descobrir, né, ele consegue descobrir qual que é a distância percorrida em 60, né, em 1 hora. Desde que os outros valores obtenham, né, sejam sequenciais, descrevam uma certa sequência. Então, ó, se você for uma pessoa observadora, você vai ver que quando ele andou do quilômetro 4 para o 8, isso foi multiplicado por 2. Ó, 2 vezes 4 dá 8. E quando ele andou do 8 para o 16, também foi multiplicado por 2. 8 vezes 2, 16. Quando ele saiu do 16 para o 32, também multiplicou por 2. Ó, 16 multiplicado por 2, 32. Depois, 32 multiplicado por 2, 64, né? Quando ele saiu do 32, foi para 64. Para mim descobrir o 60, eu vou fazer essa sequência também. Só que eu posso ter esse pensamento ou eu posso utilizar as fórmulas de recorrência, né? Ó. Vamos ver como o cálculo ficaria chamando o termo correspondente à distância aos 10 minutos de A1. Então eu vou chamar esse termo aqui, ó, quando ele percorreu aqui de 10 minutos, o primeiro valor de A1, e vou chamar o seguinte termo, né, ó, o termo seguinte de A2 e assim sucessivamente. Então, esse aqui é o A1, esse é o A2, o A3, o A4, o A5 e o A6, tá? Do A1 ao A6. Então, vamos lá. Como que eu posso descobrir o A2? Vamos supor, né, ó, vamos supor que a gente não conhece o A1. Quer dizer, que a gente não conhece o A2, desculpa. Né, ó, o A2 a gente sabe que é 8.
Mas vamos supor que a gente não sabe. Como que eu descubro isso? Eu escrevo o segundo termo como sendo o primeiro vezes a razão. Lá daquelas fórmulas de recorrência que a gente viu no vídeo anterior. Eu escrevo um termo como sendo ele vezes o antecessor, vezes a razão, né? O termo vezes a razão. O A1 é 4, né? Ó, o primeiro termo aqui, 4. Botei o 4 aqui. Substitui aqui. A minha razão é 2. Por que a minha razão é 2? Porque é justamente o valor que eu estou multiplicando aqui, ó. Ou também, né, se você quiser pensar lá na própria fórmula da PG, divide 8 por 4 dá 2. Divide 16 por 8 dá 2. 32 por 16 dá 2 e por aí vai. Tá? Então a gente sabe aqui que a nossa razão é 2. Como eu já substituí, eu fazendo a multiplicação, ó, 4 vezes 2 dá 8. Então eu vou ter que meu segundo termo é 8, ó. Descobri que é 8 mesmo. Então, se eu souber um termo e a minha razão, eu consigo descobrir outro termo, né, ó. Por exemplo, aqui o A3. Como é que eu sei o A3? Eu sei o A3 fazendo o A2 vezes a razão. O A2 eu acabei de descobrir que vale 8. Então eu venho aqui e substituo. A minha razão eu já sei que é 2. Fazendo a multiplicação, 8 vezes 2 eu vou ter 16. Então o meu terceiro termo é 16. Se você vir aqui e observar, ó, você vai ver que o primeiro, segundo, terceiro termo de fato é 16. Se você for calculando todos, né, calcular o A4, o A5, você vai chegar no último, que é o A6, que é justamente o valor que ele não conseguiu anotar, né, que ele esqueceu de anotar. Como que a gente faz para descobrir ele? A gente pega o A6 é igual a A5 vezes a razão, né? Um termo é igual ao seu antecessor vezes a razão. Na PG, isso sempre vai acontecer, tá? Quem é o A5? O A5 eu sei, ó, é 64, né? Ó, o A1, o A2, o A3, o A4, o A5. 64. Então, substituir aqui, ó, 64. A razão eu sei que é 2, né? Ó, já tinha descoberto aqui antes, já tinha visto, né? Que a minha razão aqui vale 2. Fazendo a multiplicação, 64 vezes 2, eu vou ter 128. Então, ó, a gente pode até tirar o ponto de interrogação dali e colocar o valor que eu descobri, né? Ó, que é o 128, tá? Então, com isso a gente viu que a partir da fórmula de recorrência, né, que é descobrir um termo a partir de outro, eu consigo, né, resolver problemas reais, né? Isso aqui é um problema real, eu consigo resolver um problema real, tá? Agora vamos ver aqui uma outra parte, ó. Calculamos um termo a partir do seu antecessor, certo? A gente calculou aqui, né, ó, um termo a partir do seu antecessor. Mas vamos supor, né, ó, vamos supor que a gente não conhece todos os termos. E se a gente não conhecer todos os termos, o que a gente faz? A gente usa a outra fórmula de recorrência. Então, ó, vamos supor que eu quero descobrir o A3. Vamos supor que eu quero descobrir o A3, né? Só que eu não sei quem é A2, né? Eu não sei quem é A2. Não sei quem é. E aí, o que eu faço? Eu vou fazer, então, eu vou desenvolver a fórmula da recorrência. Ó, eu vou escrever o A2. Quem é esse A2? A2, um termo, é sempre o seu antecessor multiplicado pela razão. Então, o A2 é o antecessor A1 multiplicado pela razão. Só que para mim descobrir o A3, eu também preciso fazer isso, né? O antecessor, né? Ó, aqui no caso aqui é o A2, que é o antecessor, que o antecessor é tudo isso daqui, A1 vezes a razão, e eu tenho que multiplicar pela razão. É o meu antecessor, que é A1 vezes a razão, multiplicado pela razão. E aí quando eu faço essa multiplicação aqui, ó, quando eu multiplico razão vezes razão, dá razão ao quadrado. Então eu escrevo o terceiro termo como sendo o primeiro vezes a razão elevada ao quadrado. Então vamos lá, vamos descobrir aqui. Ó. A gente já sabe
que o terceiro termo tem que dar 16. Ó, o primeiro é 4, o segundo é 8, o terceiro é 16. Vamos ver se dá mesmo usando isso aqui, ó. Então eu tenho o A3 é igual ao A1 vezes a razão elevada ao quadrado. O A1 eu sei, é 4. A1 vale 4. Lembrando que num exercício normal, quando o exercício pedir para você utilizar essa fórmula aqui da recorrência, é claro que ele vai te fornecer valores, né? Aqui é porque o exercício estava feito, a gente já consegue olhar aqui na tabela. Mas num exercício comum, né, de livros, de listas, vai fornecer o A1, vai fornecer algum termo para você usar a fórmula de recorrência. Porque a gente só consegue usar a fórmula de recorrência conhecendo um valor, tá? Nesse caso aqui a gente conhece o A1, conhece a razão. O A1 é 4, a razão é 2. Eleva ao quadrado, né? Ela não pode esquecer de elevar a razão ao quadrado. E aí, né, obedecendo a regra de calcular, a gente calcula a primeira potência. Potência 2 elevado ao quadrado dá 4. Copiei o 4 aqui. Fazendo 4 vezes 4 eu tenho 16. Então, de fato, eu vi, né, ó, tive certeza que o terceiro termo é 16. Pela fórmula de recorrência eu consegui achar e eu vi que dá certo, tá? O vídeo anterior foi a demonstração disso, então ficou um pouquinho abstrato, né? Ficou aquela sopa de letrinhas. Mas aqui, creio que deu para conseguir entender, né? Deu para entender a fórmula de recorrência, que é a gente descobrir um termo a partir de outro termo que a gente conhece. Nesse caso aqui, a gente conhecia o A1, eu consegui descobrir o A3 a partir dele. Eu ia conseguir descobrir também outros termos a partir dele. Então, outros termos, né? Poderia também descobrir o A4 a partir do A1. A gente vai ver como que vai fazer isso no próximo vídeo, tá?